Olá! Hoje eu quero convidá-las a olhar para o discípulo Natanael. Durante essa semana, durante esse dia, vamos aprender um pouco daquilo que ele nos ensina a partir do Evangelho de João. O texto que eu vou ler é João capítulo 1, versículo 43 e 51. Essa história é narrada apenas pelo Evangelho de João. João dá um momento especial, uma fala especial para esse discípulo que os outros evangelhos não trazem. Compartilhe então a palavra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: "Siga-me". Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José". Então Natanael perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Felipe respondeu: "Venha ver". Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum". Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" Jesus respondeu antes de Felipe chamá-lo: "Eu já tinha visto você debaixo da figueira". Então Natanael exclamou: "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel". Ao que Jesus lhe respondeu: "Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que essas". E acrescentou: "Em verdade e em verdade lhe digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem". Natanael é um discípulo intelectual, um verdadeiro israelita que estudou a palavra, buscou a fundo as leis. Era aquele judeu exemplar que conhecia a palavra e ansiava, esperava pela profecia, pelo cumprimento, pela chegada do Messias. Nos outros evangelhos nós não vamos encontrar o nome de Natanael, nós vamos encontrar Bartolomeu. Provavelmente Natanael é um nome pessoal, é um nome familiar, nome que somente a família, as pessoas próximas falavam. Fato é que Natanael ele aparece sempre, ou Bartolomeu, ao lado de Felipe. Em outra situação, o Evangelho de João vai nos contar a história de Natanael depois da ressurreição, junto com João, com Pedro. Quando Pedro diz: "Eu vou pescar", quando Pedro desiste de tudo e decide voltar para a pescaria, ele leva alguns discípulos junto e Natanael está entre um deles. Ele volta para pescar com Pedro. E ali também ele reencontra o Senhor da mesma forma que Pedro reencontrou. Este discípulo, ele nos parece como aquele discípulo exemplar, que procurava, que buscava o Senhor, o Messias. Acontece que quando o Messias chega, ele não é aquele Messias pelo qual Natanael esperava. Ele vem de Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, ninguém dava crédito para essa cidade. Por isso, Natanael, criterioso, cuidadoso, pergunta: "De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Será que o Messias que eu tenho tanto procurado vem dessa cidade?" O texto nos mostra coisas maravilhosas. Aqueles que procuram acham. Natanael buscava o Senhor, procurava. Mas antes mesmo dele achar o Senhor já tinha achado Natanael. Antes mesmo de Natanael ver ao Senhor, o Senhor já tinha visto Natanael debaixo da figueira.
Senhor nos vê. Apesar das dúvidas, dos questionamentos, das perguntas, não há dolo nesse discípulo. Ele é sincero de coração. A sua dúvida é realmente encontrar o verdadeiro Cristo. Diferente dos outros judeus que criticavam por criticar, Natanael não. Ele pergunta porque ele quer ter certeza de que ele achou aquele a quem tanto ele procurou. Queridas irmãs, o Senhor nos vê. Às vezes estamos tão confusas e nos sentimos tão sozinhas que não conseguimos ver quem está diante de nós, mas Cristo já nos viu. Salmo 32:2 diz: Bem-aventurado é aquele em quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. O espírito de Natanael é um espírito em que não havia engano, porque o Senhor lhe deu clareza. Jesus permite as perguntas, os questionamentos, as dúvidas, desde que elas não levem à rejeição. Jesus permite essa dúvida e venha e veja, prove, veja como é verdadeiro. Antes mesmo de Felipe falar de Natanael, o Senhor já tinha visto ele. Incrível é que esse encontro de Natanael com Jesus fez com que a visão que Natanael tinha de Jesus, a visão que Felipe tinha de Jesus fosse mudada. Ele começa a ver, passa a ver de uma forma totalmente diferente, e isso leva a uma confissão. Este é o verdadeiro Deus, este é o Filho do Homem, este é o Deus de Israel. Mesmo quando nós estamos totalmente escondidas, mesmo quando nós estamos preocupadas demais, Cristo já está lá, Cristo já está nos sustentando. Basta apenas nós procurarmos, que então encontraremos este Deus maravilhoso. Incrível é ver que esse encontro gera uma adoração, um perfeito louvor. É isso que deve acontecer com todos os nossos encontros que temos com Jesus. Adoração. Natanael responde de imediata com uma adoração. Nós também não podemos ficar presos a esse primeiro encontro. E é isso que Jesus nos convida. É isso que Jesus convidou Natanael e, a partir de Natanael, os outros discípulos. É tão impressionante esse primeiro encontro, tão bonito. Lembra do teu primeiro encontro com Cristo? O que você sentiu? Como foi maravilhoso? Mas Cristo não quer que você fique no primeiro encontro. Ele quer que você veja coisas maiores. Quer que você experimente as maravilhas de Deus. Esse é o convite que ele faz para Natanael. Você está admirado porque eu te vi? Pois verás coisas maiores. Verás coisas maiores se me seguires. Os discípulos tiveram essa experiência. A nós também é dada essa experiência de vermos coisas maiores quanto mais perto estivermos de Cristo, quanto mais caminhamos ao lado dele. Queridas irmãs, Natanael nos ensina a adorar a Deus, a olhar para Deus e dizer: Tu és um Deus maravilhoso. E Deus nos convida a partir de Natanael a continuar a adoração, a não permanecer num primeiro encontro, mas caminhar com Cristo e ver coisas maiores, ver coisas maravilhosas. Que você tenha esse encontro diariamente e que o Senhor se revele maravilhosamente na tua vida todos os dias. Amém.